Ó, a galera chegando aí, Camilinha, Gabi, todo mundo online aí. Pessoal, a gente tem pouco tempo, né? 8 às 9. Cadê o pessoal entrando? BPC, Keila, show de bola. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu correr com o tempo porque o assunto é muito extenso, tá? A gente vai falar de duas matérias bem importantes aqui na nossa atualidade, né? Então, queria agradecer primeiramente, né, o convite aí do nosso coordenador, em nome da Focus Redgat, a oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho desse tema maravilhoso, né, que fomenta bastante dúvidas entre a galera. Pedir vocês que vão fazendo perguntas, vão guardando as coisas aí e no final a gente vai tentar responder a todos vocês. Se não online, a gente responde de maneira direta aí pelo inbox, beleza? Então quem vai participar comigo hoje é a Roberta Flack, tá? Bombeiro militar. Ela é doutora em saúde coletiva, assistente social e fez parte também, né, da nossa primeira turma de instrutores de abordagem técnica tentativa de suicídio. Tá? Foi aluna da primeira turma, hoje especialista, vai estar podendo somar com a gente aqui. Cadê você, Roberta? Deixa eu te adicionar. Achei. Vamos ver você entrando aí. O pessoal está conectando. Ela vai falar um pouco. Olha ela aí. Alô, Beata. Olá. Tranquilo? Oi, vocês estão me ouvindo? Tô te ouvindo bem. O pessoal dá um feedback aí Legal. também, tá? Do som, do áudio, do áudio e do vídeo nosso, pra ver se tá rolando. A Roberta vai estar falando pra gente, né, Roberta, da ansiedade na quarentena, o que está acontecendo aí no nosso dia a dia. E a primeira bola é contigo. Alô? Tá bom. Quero agradecer, é um prazer estar participando. E assim, é um assunto que não é tão atual, né? A gente, quando vai falar de ansiedade, de depressão, né, de ideação suicida, é um assunto antigo, mas que a gente está conseguindo hoje ter um espaço maior para a gente abordar esse assunto sem que ele seja tratado com o mesmo tabu, né, que a gente via algum tempo atrás, né? Isso é muito importante, porque ainda hoje a gente escuta muita coisa, como, por exemplo, dizer que a pessoa está tendo um piti, né? Ou que ela está só querendo chamar atenção. Uhum. E aí, assim, é importante fazer um esclarecimento com relação a isso, né? É claro que a pessoa, quando está com um quadro desse, né, de acometimento, de dor emocional, ela está, sim, chamando atenção, mas ela está pedindo atenção à dor dela, né? Isso é muito importante. E a gente tem uma tendência a, a tratar isso de uma forma pejorativa, né? E aí não dá a atenção necessária que a pessoa precisa. É, e aí a gente deixa de considerar aquele sofrimento, aquela angústia, aquele aperto no peito que aquela pessoa está sentindo, que a sufoca, que tira o ar dela, tira o sono dela, a fome, né? E pode culminar, né, no desejo dela tirar a própria vida, né? Tá Verdade. dando para ouvir legal? Eu não sei se é o meu ou se é o seu. Galera, tem que falar isso, que o áudio tá bom, porque aqui tá falhando um pouco, mas talvez seja um problema do meu. É, então me deem aí o feedback, gente. Vê se tá bom. Senão eu faço até sem o fone. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Quem Tá fala? bom? Tô vendo um joinha aí. Tá, legal, beleza. Beleza, beleza. Olha, Obrigada. Gabi, tá fazendo falta aqui É, em casa, hein? então, gente, vamos continuar. Porque o nosso tempo é curto, né? Então a gente tem que otimizar. Verdade. Correto. E aí, assim, o que é importante para a gente, né? Entender que nem sempre a pessoa, quando está numa ideação suicida,
Nem sempre quando ela fala que ela quer acabar com a própria vida, que ela de fato quer morrer, né? Às vezes o que ela quer é acabar com a dor dela. Se acabar com a dor significa ela tirar a própria vida, pode ser que ela veja aí uma solução, mas a gente sabe que não é uma solução, né? Mas é uma dor emocional muito grande. E aí tem outras questões que surgem a partir daí, né? Como, por exemplo, algumas pessoas me perguntam assim, mas existe uma forma, um jeito próprio da gente fazer isso, como se fosse um manual de instrução. E aí, gente, é aquela mesma máxima. Quando um bebê nasce, a gente até quer que ele venha com o manual de instrução, mas ele não vem. E da mesma forma quando a gente precisa lidar com pessoas que estão com um adoecimento emocional muito grande, né? Não vem com manual de instrução. Cada pessoa vai lidar com aquela dor de uma forma, né? Vai encarar de uma forma. Então, não tem um manual de instrução. Mas existem algumas coisas que a gente pode fazer sim, né? Como, por exemplo, o principal, e aí eu acho que Daniel vai concordar comigo, é não julgar. A gente tem por hábito julgar. Julgar e comparar são duas coisas que são muito complicadas quando a gente está lidando com dor emocional. Quando a gente compara, você imagina assim, se coloca no lugar do outro que está tentando falar com você. Tá chiando, tem alguém falando que tá chiando, né? Tá chiando. Tá chiando um pouco. Acho que se não segurar o microfone fica melhor. Melhorou o chiado? Não, voltou. E agora? Se você não segurar, ele vai melhorar. Tentar, vai lá. Ó, deixa eu ver se 100 melhora. Peraí. Vocês estão me ouvindo? Não. Tá ouvindo? Perfeito. Continua chiando. Mas tá dando para ouvir? Tá legal. Tá? Agora, melhorou? Tá melhor? Tá bom. Beleza, então vamos continuar. Então, assim, a questão que eu estava falando do não julgar, né, e não comparar. Quando a gente está com algum problema, se a gente escolhe um amigo, que é muito difícil já da gente se abrir, porque a gente está com um problema. E aí a gente passa aquela situação, aquele problema, aquela angústia que a gente está vivendo, a gente se abre com o nosso amigo. E aí o nosso amigo vira para a gente e fala, poxa, mas o seu problema é muito menor do que o do fulaninho de tal, né? Ou do ciclaninho. E isso é muito ruim. Porque se a gente se coloca no lugar do outro, a gente começa a ver que a gente não ia gostar dessa resposta, né? Imagina, você está com um sofrimento que para você é muito grande, é muito importante, tem um significado forte para você, e aí o colega diz para você que não é tão ruim quanto o do outro. Então, assim, essas comparações, elas afastam. Então, se você quer ajudar uma pessoa que realmente está com sofrimento, que está com uma dor emocional, julgar e comparar dor não se faz. Tá? Não é legal. Usar de empatia é a melhor escolha. Porque quando a gente está usando de empatia, a gente está se colocando no lugar do outro. Porque cada um tem uma história de vida, cada um passou por determinadas situações na vida
que deu uma bagagem para essa pessoa saber lidar melhor ou pior com um determinado problema. Que para você pode ser tranquilo de resolver, pode ser, né? E para o outro não. E é isso que a gente tem que pesar na hora, né? Então, assim, escuta, né? Dar escuta, oferecer escuta é a melhor opção, né, nesse momento. Eu queria fazer só mais um alerta que eu tenho recebido de algumas pessoas, alguns contatos, especialmente agora nesse período da quarentena, piora muito, né? Porque a condição de isolamento é muito grande das pessoas, e a falta de acesso, né, a contato com outras pessoas, né, e a experimentar opções de lazer, né, que a gente não está tendo ultimamente. Então, assim, eu atendo assim, muitas pessoas que vêm falar comigo das madrugadas. As madrugadas, para quem sofre de ansiedade, elas são longas e difíceis. Porque ela está ali um momento que a pessoa está solitária com a dor dela, né? E aí também é um momento onde a mente da gente, quando a mente não está muito legal, a gente reforça as coisas negativas, ao invés de a gente reforçar as coisas positivas. E aí nosso quadro só piora, né? E aí, nesse momento do desespero, do desamparo, da angústia, da dor, o desamparo, ele fica sendo assim, o nosso pior conselheiro. Ele só traz coisa para gente que não é bom conselho. Coisas que quando a gente está com a nossa mente mais tranquila, a gente encontra N outras soluções que não aquela solução do suicídio como solução dos seus problemas. E aí, assim, quando a gente fala de escuta, a gente também fala do enxergar o outro. Daniel deve ter esses exemplos com ele também. Eu já escutei várias vezes pessoas falarem assim, poxa, mas fulano, ele estava ótimo. Ele nunca apresentou nada, estava de boa, tomou café comigo, ou tomou um chopp comigo. Pô, tava rindo, tava super bem, né? Não demonstrou em momento nenhum sinal de que estava passando por uma situação dessa, que estava com um sofrimento desse, né? E, na verdade, a gente tem esses relatos, mas vale a pena a gente prestar atenção que, na verdade, no fundo, as pessoas dão sinais. Mas a gente, muitas vezes, não consegue enxergar esses sinais. Por N questões. Pode ser porque eu não me sinto preparada para aprofundar se a resposta da minha pergunta do você quer se matar for um sim. Né? Pode ser que eu não queira realmente me comprometer, que eu entenda que isso não é um problema meu, que isso é um problema do outro. E aí, vou dizer uma coisa para vocês. Esse problema é de todos nós. Esse problema não é só do meu vizinho, não é só do colega do meu colega, daquele primo distante. Esse problema é de todos nós. Né? Por quê? Porque todos podemos ofertar escuta. A escuta, ela pode ser dada gratuitamente. É só a gente estar disposto a ouvir sem julgamento, a gente colocar um pouco do nosso tempo à disposição do outro. E isso, muitas vezes, a gente não consegue fazer. Né? A gente coloca outras prioridades e aí, de repente, a gente se encontra nessa situação. Né? A gente se vê nessa situação, às vezes com algum familiar nosso, muito próximo, e a gente fica desnorteado, sem saber o que fazer, né? Porque a ideação suicida, ela vem não é só por uma causa, são multifatoriais, né? São multicausas, né? E a gente só enxerga
Oi? Nem é da noite para o dia, são anos de Isso. A gente só enxerga a ponta do iceberg, Exatamente. né? A gente enxerga quando explode. E aí a gente fala assim, ah, foi a causa X. Mas não é a causa X. Antes do copo transbordar, a gente tem um copo inteiro para encher. A gente só vê quando ele transborda. Tá? Então é muito importante a gente ofertar esse tempo, essa escuta atenciosa, né? Para a gente poder lidar com essa dor e com esse sofrimento que o outro está apresentando para a gente. E aí, assim, em se tratando de escuta, né? Eu vou passar a bola, vou devolver a bola para o meu amigo Daniel, que vai falar um pouco dessa abordagem técnica, né? Tentativa de suicídio. E depois a gente volta de novo, que tem umas coisas importantes para a gente falar sobre o que a gente pode estar fazendo para ajudar essas pessoas. Tá bom? Beleza. Pode falar aí, Dani, é contigo. Valeu, beleza. A galera tá comentando coisas super pertinentes, né? Aí sobre a explanação da Beta. Tô só de olho aqui, lendo. Talvez ela, enquanto falasse, não conseguisse estar lendo, mas que a depressão não tem cara, que realmente o problema ele é invisível, a gente tem que estar atento aos sinais. Então, pô, legal, a galera tá bem sintonizada. Bem bacana aí, que eu tô vendo os feedbacks aqui e façam perguntas, tá? Que quando ela estiver falando de um tema, eu vou estar anotando as perguntas para poder ela responder depois e quando eu estiver falando aqui, ela fica de olho também nas perguntas que vierem para mim, beleza? Um ponto importante ainda, bem pertinente essa matéria que você está falando, Roberta, eu estava vendo ontem com o Major Diógenes, né? E ele concluiu uma pesquisa, né, durante essa quarentena. Lógico que é um qualitativo e quantitativo assim, muito reduzido por causa do nosso tempo. A gente sabe que pesquisas são feitas ao longo dos anos, mas interessantíssimo. Não teve nenhum aumento nos índices de suicídio durante a nossa quarentena. Então fica um paradoxo estranho, né? Você pensa, poxa, mas quando a gente está em casa e deixa de se divertir, ou não fica mais monótono, isso não deveria ter aumentado? Mas talvez também dentro da nossa residência, pela falta do que fazer, as pessoas começaram a se olhar mais. Sim. A se ouvir, prestar atenção, e esses sinais não estão passando tão batido. Porque uma coisa é você ficar em casa sozinho, em depressão, e sua família trabalhando. Mas está todo mundo em casa junto agora, eu acho que essa interação aumentou. Sim, sim. E acho que assim, outra fala que a gente escuta muito recorrente é assim, eu estou envolta de um monte de gente e me sinto só. Exato. E isso tem a ver com essa parte do enxergar o outro, né? Então, assim, é muito importante porque a gente talvez esteja tendo essa possibilidade de enxergar, né? Porque você estando dentro de casa o tempo inteiro, fica difícil você não ver. Porque quando você tem atividades para fazer, é mais fácil, né? Você até vê, mas... Ah, não, peraí, que eu não preciso... Não vou lidar com isso agora. Eu tenho outras prioridades, né? Exatamente. E aí a gente... Porque ainda é um tabu, né? A gente ainda enxerga isso como sendo um problema que acontece na casa do outro, não na nossa. Exatamente. Mas todos somos seres humanos e dor emocional, todos nós estamos sujeitos a ter, né? Então é importante e acho legal esse dado, porque talvez a gente consiga promover aí uma mudança na visão do próprio ambiente, né? Do núcleo familiar, que às vezes é muito difícil o núcleo familiar enxergar. E aí saem essas máximas que a gente falou aqui antes, né? Ah, mas estava ótimo, né? E de repente, porque não é o de repente, né? De repente não ocorre. É uma estratégia até de um jogo, né? Quem joga xadrez não joga colado no tabuleiro. Quem está de longe vê melhor. Sim. Deixa eu falar então, vamos lá. Pessoal, abordagem técnica tentativa de suicídio. O que é isso? Como surgiu? Né? A gente tem um histórico no Corpo de Bombeiros, né? Há muito tempo, mais de 100 anos, a gente vem fazendo de uma certa forma que tem resolvido. Tem resolvido o problema de quem? Daquela vítima? Daquele tentante? O que a gente chama de tentante? A pessoa que está tentando tirar a própria vida. Tá? Então, ela não é uma suicida. Suicida é o fato consumado. Enquanto ela tenta, a gente chama ela de tentante. Tá?
Então, como é que isso era feito? Era feito numa técnica que a gente até brinca que era uma técnica importada chamada distrai e pega. Pega. Tá? Então, o Corpo de Bombeiro vem fazendo isso há muito tempo. Vem distraindo a atenção de um tentante no alto de um viaduto, por exemplo, enquanto uma equipe por trás, ela vai lá e dá o bote. O que aconteceu nesse exato momento? Resolvemos o problema do Corpo de Bombeiros, que estava com uma equipe na rua, conseguimos solucionar um caso e voltamos para o quartel. Mas onde é que está a forma humanizada de tratar esse paciente, de tratar esse tentante? Tá? Em momento algum, ninguém pensou. Foi bom para todo mundo, mas qual é o sentimento daquela pessoa que há anos vem construindo uma ideação suicida e foi frustrada na hora H? Como é que essa pessoa vai para casa? Né? Então, o Major Diógenes, né, que é um grande profissional lá de São Paulo, vem ao longo de 12 anos desenvolvendo técnicas junto com as áreas pertinentes, acadêmicas, né? Psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, e ele tentou moldar para que isso fosse empregado de maneira correta também na atividade de bombeiro militar, tá? Que é uma atividade onde você encontra isso na hora do sinistro. Então, o que vem a ser essa abordagem? A abordagem, ela diferencia a parte tática da parte técnica, tá? Qual é a tática? É o distrai e pega. Quem nunca viu e achou lindo um bombeiro descendo de rapel, enfiando o pé no peito de uma vítima para dentro de um apartamento e impedindo que ela caísse? Isso é lindo. Estou dizendo que está errado? Não, isso não está errado. O backup de segurança ele é importantíssimo. Essa ferramenta não deve ser jogada por terra. Só que ela deve estar trabalhando em conjunto com a abordagem técnica. Nessa abordagem técnica, eu consigo priorizar a vida daquela vítima. Consigo humanizar, tratar melhor, não trair a confiança dela. Quando eu distraio alguém para que outro venha por trás, eu estou traindo, eu estou mentindo. Uhum. E tem um dado importante nisso tudo. A gente sabe que 77% das pessoas que tentaram suicídio, elas vão tentar de novo. E pensa nessa próxima tentativa, quando a aproximação do corpo de bombeiro acontecer e ela foi traída numa tentativa anterior, se vai ser fácil para essa guarnição salvá-la. Não vai ser fácil, né, Beto? Então, o que a gente tentou fazer com isso tudo? Não trair. O backup está lá pronto, o bombeirão está pronto de rapel para entrar e salvar essa vítima se alguma coisa falhar. Mas eu preciso, de maneira prioritária, convencer que ela venha até a mim, saia daquela situação de perigo, tá? Porque ela entendeu, ela achou uma solução melhor do que tirar a própria vida. Tá? Isso é a abordagem técnica, tá bom? Daniel, deixa eu te repassar aqui a pergunta da Silvia Braga, porque você vai entrar aí nessa discussão. E aí a dúvida dela é: a gente deve refletir a dor, né, na crise ou acolher e estimular o desabafo através de temas aleatórios? Como você vai falar aí da questão dos fatores de risco, né, e dos fatores protetivos, para poder responder aí a questão da Silvia? Tá, você guarda para mim, quando eu entrar lá, você chama de novo. Beleza. Então a gente falou um pouquinho de histórico, gente, o tempo ele é muito corrido, esse assunto é desse tamanho. Então vou tentando resumir ao máximo de forma que fique bem esclarecido para vocês, tá? Então a gente já sabia como se fazia, o porquê que entrou essa abordagem técnica, tá? E outra coisa que é muito bacana, quando eu estou abordando tecnicamente, eu não estou me colocando em risco. Eu não estou em xeque. Eu não estou ali passivo de um acidente. Toda abordagem tática, ela tende a dar errado. Graças a Deus que dá certo. Mas agarrar uma pessoa no ar e deixar ela cair dos seus braços, você deixa de ser herói e vira vilão na mesma hora. A gente sabe que as nossas mídias
elas batem em cima e transformam o bombeiro em vilão no piscar de olhos. Não é verdade? Então, eu não posso armar essa bomba relógio. Eu não posso trair o tentante. Esse é o princípio da abordagem técnica. Então, vamos fazer uma conta. Existe uma estatística de que 97% dos tentantes não querem se matar. Eles vão para o alto de um prédio, chamam a atenção, querem ser ouvidos e ficam ali horas tentando fazer com que todos o percebam. 97%. O grupo que tranca a porta do quarto, quando abre os olhos pela manhã, se mata e ninguém soube, são 3%. Não deu nem tempo do socorro chegar até o local. Então, qual é a minha chance de sucesso numa abordagem técnica? 100%. Uhum. Se eu souber o que falar, como agir, principalmente o que não falar, a minha chance de sucesso é 100%. Tá? Então, vamos lá. Tática e técnica ficou bem resolvido. Objetivos da abordagem técnica. Eu preciso chegar no local, abrir o diálogo o mais rápido possível com esse tentante. Abrindo o diálogo, o que eu estou buscando com ele? Vínculo. Eu quero que ele confie em mim. Só que eu acabei de chegar, ele nunca me viu, está em crise, e eu não posso chegar de uma maneira diferente do que formal. Eu tenho que ser educado, cortês, não chamar por apelidos, me preocupar realmente, criar empatia e fazer com que aquela pessoa confie em mim. Porque eu não estou preocupado em dar um bote, em distrair, pegar. Eu quero só realmente ouvi-la. Porque é disso que ela está precisando. Tá? Então, diálogo, vínculo e confiança. Essa pessoa ela não quer morrer e eu tenho isso como trunfo. Ela quer matar a própria dor. Ela precisa ser ouvida. Então, quando a gente chega, a primeira coisa que a gente fala: olha, meu nome é fulano de tal, eu sou bombeiro e eu vim aqui só para te ouvir. Essa frase é famosa, né, Roberto? Quando você diz que veio para ouvir, tudo muda de cenário. Porque se você chega e fala para ela: eu vim aqui te ajudar, será que você tem a ajuda que ela precisa? Ela fala: beleza, você veio me ajudar, então me dá a cura para essa doença que eu tenho. Ou traz a meus filhos que morreram de volta. Você não tem ajuda, você tem ouvido apenas. Ouça. A ferramenta principal para uma abordagem é ouvir. Tudo bem? Isso aí. Com tudo isso, né, a criação do vínculo e da confiança, o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir por que essa pessoa está ali. Eu quero descobrir uma coisa chamada fator de risco. Conjunto de coisas que levou essa pessoa a chegar até ali e tomar essa decisão. Tá? De tirar a própria vida. Só que junto com o fator de risco, eu tenho também um fator de proteção, que é a única coisa que não deixa com que ela cometa aquele ato. Então, através de perguntas simples, eu vou conseguindo, com o tempo, descobrir exatamente o porquê que ela está ali. E o que fez com que ela ainda não tirasse a própria vida. Fator de risco e fator de proteção. Esse é o meu objetivo. Eu preciso criar um vínculo, ganhar confiança para descobrir isso. Para quando eu descobrir que essa pessoa tem um fator de risco, eu nunca mais tocar nesse assunto com ela. Eu tenho que isolar isso. Porque se você estiver no alto de uma torre, porque você perdeu um ente querido, eu ia ficar: poxa, eu te entendo. Verdade, morreu, né? Ah, mas não fica assim. Se eu ficar norteando esse assunto, essa pessoa só vai pensar nisso. Isso. E aí ela vai cometer o ato. Tá? Então, quando eu descubro o fator de proteção, é nisso que eu tenho que trabalhar. Olha, você é casada? Uma pergunta simples, você responde com sim ou não, não é verdade? Você é casada, senhora? Olha, não fala nem o nome daquele desgraçado. Isso é proteção ou é risco? Isso é risco. Opa, não vamos mais falar de marido. Porque eu sei que talvez essa separação tenha machucado muito. Mas você tem filhos? Ah, eu tenho meu filho, tanto orgulho dele. É aí que eu vou entrar. Preciso falar do filho dela. Tranquilo? Então, pessoal,
Quando eu descubro o fator de risco, eu isolo. Quando eu descubro o fator de proteção, eu fico norteando. Só que nem todo tentante ele se trata da mesma forma. Existem grupos de tentantes ao suicídio. E eles são diferentes. Tem 3 grupos. Os depressivos, os agressivos e os psicóticos. Tá? Eu não posso abordar um depressivo igual eu abordo um agressivo. Quando eu chego para abordar um agressivo, a primeira coisa que ele faz é me xingar. Mandar eu ir embora dali, tentar me agredir. Beleza, abrir o diálogo, era só isso que eu queria. E eu vou ouvir mais do que falar. Deixa ele esvaziar o copinho dele. É disso que ele está precisando, não tinha ninguém para desabafar. Não vou ficar entrando num embate. Calma, senhor, eu tô aqui. Não, fala. Xinga. Faz o que quiser. Só que se eu abordar um depressivo assim, se eu ficar parado, vai ficar os 2 mudos. Porque o depressivo ele passa horas sem falar, sem nem olhar nos seus olhos. Então o depressivo eu preciso estar com um monólogo bem bacana. Preciso investir naquilo, preciso tirar ele dali. E falar muito, coisa que eu não posso fazer com o agressivo. Eu preciso falar pouco. Tudo bem? Os psicóticos, poxa, grupo mais complicado de se abordar, né? Primeiro que, na grande maioria, não somos formados nessa área. Então, a gente chega para abordar um psicótico e o cara tá entrando em devaneio, tá lá pirado na carochinha, falando coisas que não estão ali. Vejo elefantes brancos passando aqui por cima, cuidado. E aí entro na loucura dele, não entro. O que eu devo fazer? Tá? Paciência. O segredo de psicótico é calma. Ele não vai ficar surtado o tempo inteiro. Em algum momento ele vai pisar no chão e é aí que você deve entrar. Tranquilo? Pessoal, se não estiver claro, essas perguntas vão ser formuladas e a gente vai responder, mesmo que seja por e-mail, por direct, por WhatsApp, tá? Porque eu sei que é uma matéria muito complexa. Eu quero só passar para vocês o que está acontecendo, né, dentro da nossa área e como é que a gente está lidando com isso. O que vocês precisam saber? O que não fazer. É muito mais importante do que saber o que fazer. Tá? Eu não posso, em hipótese alguma, mentir para tentante. Porque eu não estou querendo criar um link, um vínculo, uma confiança. A partir do momento que eu minto para o tentante e em determinada hora daquela abordagem ele descobre, acabou. Você não ganha mais aquela operação. Então é verdade o tempo inteiro. Mesmo que isso não seja tão bom para a tua abordagem. A verdade vai te salvar no final. Uhum. Tá? Prometer. Olha, faz o seguinte. Se você me der um maço de cigarro, eu saio daqui. Não, peraí, eu vou arrumar um maço... Olha, acha a minha mãe. Só saio daqui com a presença da minha mãe. Não, olha só, os nossos abordadores já estão entrando em contato com a sua mãe. Tá nada. Tá nada. Nem é bom que você leve a presença de parentes naquela cena. Não prometa o que você não pode cumprir. Porque isso vai chegar no ponto da mentira e você vai ser desmascarado. Tá? Não seduza. Aquela pessoa está numa crise absurda. Se você disser que vai tentar achar, para ela, é 100% de certeza que você vai conseguir. E ela vai ser frustrada. Então, é o tempo inteiro tentando fazer com que aquela teia de indução se conecte. Cariús, tem uma outra questão aí. Uhum. Nessa questão de pedir para trazer, por exemplo, alguém. Sim, eu acho que esse é um ponto importante, né? Porque, em geral, as pessoas acham que, então eu vou trazer. Uhum. Né? Verdade. E a gente já tem vários exemplos de situações em que foi levada essa pessoa, né? Uhum. E o tentante, naquele momento, consumou o ato. Exatamente. Né? Porque a gente não sabe, voltando lá naquele fatores protetivos, né? Uhum. E fatores de risco, a gente não sabe qual é a real desse ente que ele está pedindo para trazer. Exatamente. Se ele é um fator de risco ou um fator protetivo, né?
Se ele não está só querendo aquele ente para ele realmente colocar a cabo a ideia dele, né? Às vezes ele pede, né? Eu quero a presença do meu pai aqui. E aí você acha que trazendo o pai vai resolver a situação e ele vai sair dali. E quando o pai chega, ele fala, olha, isso aí é para o senhor ver o que o senhor fez com a minha vida. Eu estou morrendo aqui e a culpa é sua. E ele se mata na frente do pai. Mas mesmo que eu tenha certeza, vamos lá, e se eu tenho certeza de que era um fator protetivo? Não, o pai era o cara que cuidou, que cuidava, o cara que ele amou a vida toda, ele só confia no pai. Levo pra cena? Não levo nada. Eu não posso levar parente algum, conhecido nenhum para aquela cena. A gente tem caso, né, a Roberta conhece esse caso, de que a mulher ia pular de um viaduto e ela falou que era minha filha aqui. Chegou no momento, a filha se desvencilhou dos policiais e ela pegou a filha no colo e de uma vítima passaram a ser duas. Então, não coloque mais uma pessoa em risco naquela cena. A cena é você e o tentante, mais ninguém. Tranquilo? Isso. O que eu tenho que falar, Roberto? Quer falar? Não, tem uma questão do Sandro Luiz falando sobre o local, questão sobre a divulgação dos locais, né? Se os locais eles podem ser escolhidos, né, propositalmente. Glorificação de Né? sítio, né? Uhum. Você quer responder? Respondo. Então, existe uma determinação, né, de que a mídia não faça divulgação nenhuma, para que isso não traga, né, o chamado efeito Vetter, né? Para quem não conhece, é aquela coisa de que quando o cara está construindo a sua ideação suicida e ele vê que deu certo com alguém em determinado local, ele fica tentado a fazer da mesma forma, para ganhar publicidade, para atingir, né, grandes massas, enfim. Então, não se deve ser divulgado. Existem locais no Rio de Janeiro, em todo mundo, mas vamos falar do Rio de Janeiro, que já são conhecidos, né, como a glorificação de sítios. Né? O que são as glorificações de sítios? Locais que reincidem bastante em ocorrências de suicídio. Tá? Ponte Rio-Niterói, o ERJ, tá? Entre outros. Então, um evento nesse local, você sabe que aquela construção já foi, já aconteceu pensando em muita coisa, então isso é um fato bem complicado para a gente dar mais atenção e atender de forma rápida. Beleza? Acho que está respondido. Ó, o GBS no local aí, hein? Pessoal chegando. Valeu, Sandrinho, Leandro, todo mundo aí. Pessoal, para fechar, o que eu quero com isso tudo? Tá? O que eu quero com a abordagem técnica? Vamos recapitular. Eu estabeleço um vínculo, abro o diálogo, estabeleço um vínculo, ganho confiança e começo com perguntas simples, descobrindo fator de risco e fator de proteção. Isolo o risco, fico em cima aprofundando o fator protetivo, que é o que vai tirar ele dali. Certo? Depois disso, eu começo a fazer maiêutica. Eu não posso falar para ele, e não é isso que ele quer ouvir, olha, sai daí, pô. Deixa isso para lá, você é tão jovem, tem tanta vida pela frente. Não sugira coisas. Você não faz ideia do que ele está passando. Tá? Para ele é muito mais complicado do que você imagina. Então não tenta tornar as coisas fáceis. Tá? Você tem que plantar na mente dele que ele descubra a própria solução. Tem uma ferramenta muito bacana que a gente usa que chama paráfrase resumida. Ele não te contou um monte de coisa boa? Ele não te falou, meu filho está fazendo faculdade, eu tenho tanto orgulho dele, ele queria ser que nem eu, ele se espelha em mim. Olha, paráfrase resumida. Peraí, então deixa eu ver se eu te entendi. Tu tem um filho que está cursando a faculdade, inclusive, formatura. Pô, ele tá te esperando nessa formatura. Imagina o orgulho, você lá, naquela festa, naquele dia de alegria. E eu tô trazendo aquela energia boa, é disso que ele tá precisando. Ele vai começar... Te ver como exemplo, né? Exatamente. Você não é um exemplo para ele, foi você que me contou. Não é esse exemplo que ele quer de você. Então, a paráfrase resumida, ela acaba, né,
ficando bem tangente ali na linha da maiêutica, que é essa operação de fazer com que a pessoa descubra a própria solução. Eu não disse nada, eu não fui direto, mas eu fiz uma teia de indução para que ela descobrisse e saísse dali. E é aí, tá chegando a tua hora, Roberta. E é aí que ela encontra a própria solução e ela vai lá e te coloca mais um problema. Beleza. Realmente eu estou fazendo tudo errado. Você está certo, eu tenho que sair daqui. Mas já viu a quantidade de gente que está aí fora? Eu estou morrendo de vergonha. Olha, eu não posso sair. Eu vou ser ridicularizado aqui. Bombeiro, eu quero ir embora. Mas eu não tenho condições de ser exposto diante disso tudo. E aí cabe a você oferecer uma saída digna para aquela pessoa. Já vi diversas saídas dignas, maravilhosas. A criatividade do bombeiro voa longe. Mas o cara sai dali de forma digna. E a saída digna, a Roberta vai explicar para vocês aí. Então, gente, a questão da saída digna ela é muito importante, porque ela é o que vai garantir que todo aquele trabalho que foi feito a gente não coloque a perder, né? A gente vê, quando a gente vai falar de situações de tentativa de suicídio, por conta da mídia, as pessoas se desumanizam, né? E aí querem postar tudo, né? E uma das coisas que a pessoa quer postar é isso, né? Quem já nunca recebeu, eu já recebi, até fico assustada, porque às vezes você abre o vídeo, não esperando que seja uma situação dessa, e você vê um suicídio na tela do seu WhatsApp. Então, assim, as pessoas têm por hábito querer filmar tudo, por postar, né? Uhum. E aí, assim, entra um pouco nessa questão também do local. Isso acaba divulgando locais para pessoas que estejam com o pensamento já idealizando situações de suicídio. Você acaba indicando, por isso que a gente pede para não filmarem, para não colocarem. E aí, a preocupação da pessoa que estava ali, né, exposta. Porque lembra que quando a pessoa se coloca numa situação dessa, é porque ela não vê outra alternativa e a cabeça dela está tão bagunçada que ela não é capaz de fazer sozinha esse movimento da teia que o Cariu está falando, né? A gente acaba conduzindo ela a organizar a mente dela. Porque a solução está com ela. Ela já sabe a solução. Só que quando ela organiza as ideias, ela vem junto à preocupação de, meu Deus, e agora, né? Todo mundo vai me ver. E como é que fica? E aí a saída digna é a gente poder dar condições a essa pessoa a sair sem que ninguém fique ali usando ela nesse momento que já é tão complicado para ela. Então, a gente protege, a gente sai com ela escondida, de forma que protegida, né, no sentido de proteger a imagem dela, né, acompanha ela dentro da ambulância até um local, uma emergência psiquiátrica para ela ser atendida. Porque toda essa estratégia que a gente está fazendo, né, até o momento, são estratégias que qualquer pessoa pode fazer, mas assim, com o devido trato, cuidado, atenção, seguindo todas essas regras aí que o Daniel tão bem explicou para a gente, né? Mas assim, a dor emocional, ela é igual uma dor física. A gente precisa de especialistas, de pessoas voltadas para ajudar essa pessoa que está em sofrimento a se recuperar, né? A fala, ela alivia bastante, né? Eu uso também aquela analogia da panela de pressão, né? Quando a gente põe para fora, parece que a gente está desobstruindo o bico da panela de pressão, né?
E quando a gente não põe para fora e aquele bico está entupido, a gente vai explodir. Já viu o estrago que faz uma panela de pressão dentro de casa quando explode? Uhum. Imagina a pessoa com essa dor toda. A frase. Então, assim, né, vai destruir tudo, né? E o suicídio é essa destruição toda, né? Então, assim... que o CVV tem, né, Roberta? Quando você não fala, a dor não vai embora, né? Isso aí. A dor não vai embora. É pela fala que a gente se cura, né? Então, assim, e aí é importante a gente fazer esse processo reflexivo com a pessoa, porque a gente ainda tem, assim como tem o tabu de falar de suicídio, tem o tabu de procurar o psiquiatra, Uhum. né? E as pessoas têm uma dificuldade de entender que o psiquiatra não é médico de maluco, né? Como todo mundo diz, né? Médico de gente. É um médico que trata a mente humana, né? E que complexo é tratar a mente humana, né? Porque eu posso estar com quadro depressivo, o Daniel está com o mesmo quadro depressivo, né? Mesmo CID, né? De depressão. E a gente ter comportamentos completamente diferentes de dor a partir do mesmo CID. Sim. Né? Então, assim, o psiquiatra, ele está ali para ajudar naquele momento que a mente, por si só, ela não está conseguindo dar conta. Né? Então, é um conjunto, né, de apoio. É um apoio, quando eu digo que é uma responsabilidade comunitária, é comunitária porque naquele silêncio da madrugada, muitas vezes vai ser um amigo que vai escutar, um parente que está ali dentro da casa que vai ouvir, né? Então, assim, a gente precisa de todo o apoio. Quando a pessoa está com uma ideação suicida, né? Quando ela já está num nível grave de depressão, a gente precisa ter alguns cuidados. E dentre esses cuidados é não deixar essa pessoa sozinha, né? Ou evitar isso ao máximo. Sim. Porque quando ela está sozinha, ela está pensando. E quando ela está pensando naqueles pensamentos negativos que vêm da solidão, né, e do vazio, pode vir algo irremediável, né? Porque depois que a gente não consegue reverter a morte, né? Roberta, então, o Rúfio perguntou aqui, que passou bastante essa conversa, telefones que estão disponíveis, né, o canais de atendimento para quem está sozinho e precisou desse tipo de ajuda. O 93, né, a qualquer momento, mas tem também o CVV e outros órgãos. Tem. O CVV, hoje em dia, ele tem até um chat, né? Ele atende também por chat, ele atende 24 horas por telefone, pelo chat. E ele também tem um trabalho bacana, que eu não sei se as pessoas conhecem, que é aquele trabalho voltado para os sobreviventes do suicídio. Quando a gente fala de sobreviventes do suicídio, a gente pensa que são as pessoas que tentaram, né? E sobreviveram. E não, né? Os sobreviventes do suicídio são aquelas pessoas que tiveram perdas, né? Que perderam entes queridos pro suicídio. Então, assim, e é muito importante esse trabalho também para as pessoas que ficam, né? Porque N questões se levantam a partir da perda dessa pessoa, né? Como, por exemplo, culpa, né? Muitas vezes a pessoa se sente culpada, querendo saber se ela podia ter feito algo diferente. Então, assim, o CVV faz esse trabalho também com os sobreviventes do suicídio. Tem até grupos de apoio, né, para refletir sobre isso. Para além do CVV, a gente tem todas as nossas emergências psiquiátricas, as emergências gerais, os CAPSes, né, que são os Centros de Apoio Psicossocial, né, onde as pessoas podem buscar essa assistência, podem buscar essa ajuda, esse auxílio, tá? E é importante, né? Às vezes, a melhor forma de chegar numa pessoa que está muito, assim, muito arredia a receber uma fala, uma escuta, um encaminhamento, é indicar, por exemplo, o site do CVV, ele tem várias produções, tem vídeos, tem matérias,
Pode, como quem não quer nada, indicar para a pessoa, e aí a pessoa vai olhar, de repente vai se interessar, e aí é um ponto também para você conseguir chegar. Não sei se respondi as questões, Sim. mas tem uma questão que eu gostaria de... E queria até perguntar também se a Silvia Braga, se a gente respondeu a questão dela, que foi naquele momento que Ela falou que sim. Cariús falou que sim? Sim. Eu não consegui ver. Eu vi. Para a gente fechar, eu acho que algumas pessoas me perguntam, né? O que a gente pode fazer quando a gente está com essa ansiedade, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu estou sentindo muita angústia, muito aperto no peito, uma ansiedade, um suador, uma coisa ruim, eu não sei como é que eu faço, como é que eu lido com isso, né? Esses quadros, eles costumam ser mais acentuados durante a madrugada, né? Então, assim, algumas dicas que são importantes para a gente tentar baixar essa nossa ansiedade se for de madrugada, levanta, acende a luz, começa a fazer uma respiração mais tranquila, mais longa, né? Lenta, mas de forma que você consiga ir se acalmando. Porque quando a gente está em uma crise de ansiedade, a gente acaba ficando cada vez pior, né? A gente fica mais agitado, e aí aquilo só piora. Então, assim, tentar parar, conforme for melhorando essa questão da respiração, né, da ansiedade, pensar em coisas que são positivas, que são legais, que te fazem bem. Por exemplo, listar coisas que te dão prazer em fazer, rascunhar locais que foram legais, que você visitou, que você gostaria de voltar, projetar passeios futuros, porque a quarentena ela é temporária, né? Então, assim, o que eu posso fazer quando acabar isso tudo, né? Que pessoas são importantes para mim e que pessoas me têm como uma pessoa importante? Isso tudo são algumas estratégias que fazem com que a gente consiga desviar a nossa atenção de uma coisa negativa para uma coisa positiva. Porque quando a gente está nessa roda gigante emocional, né, nessa montanha-russa emocional, a gente tem uma tendência a achar que o ruim não vai acabar nunca. Quando, na verdade, tudo passa, né? Não é só as coisas boas que passam, as coisas ruins também passam. Eu vi que a Silvia falou, fazer exercício é bacana. Fazer coisas que te dão prazer. Porque muitas vezes, nesse período de isolamento, a pessoa não consegue fazer uma atividade física, né? Fica mais reclusa dentro de casa. Então, assim, buscar outras alternativas. Ler um livro, escutar uma música, fazer uma videochamada. A gente está tendo, novidades a respeito dessa questão da quarentena de atendimentos. A gente está com vários atendimentos de grupos de psicólogos online, né? Grupos de apoio que foram abertos nesse período. Então, assim, buscar estratégias que deixam a gente se sentindo de uma forma mais positiva, né? Encarar de uma outra forma, tá? E entender que, assim, não é demérito pedir ajuda. Às vezes a gente está envolvido na situação e a gente acha que é feio pedir ajuda, mas não é. E, assim, um fator importante, por mais que a gente tenha uma rede de amigos e de familiares que estejam dispostos a nos ajudar, a gente tem que querer essa ajuda. Né? É igual um paciente cardíaco que sabe que é cardíaco e não toma o remédio cardiológico. Não adianta a família inteira estar ali acompanhando, levando na consulta e comprando remédio se aquele paciente não usa o remédio. Então, é a mesma coisa, né? A gente oferece ajuda e espera que a pessoa também dê aquela contrapartida da parte dela também, tem esse desejo.
Eu costumo dizer que, assim, até para eu ajudar, eu preciso que, né, a pessoa se permita essa ajuda, né? Uhum. É uma troca, né? Uma via de mão dupla. Beto, deixa eu pegar o gancho Fala, aqui que tá faltando 5 minutinhos. beleza. Tá? Só para responder uma pergunta aqui que foi recorrente, bastante gente perguntou. Oi, deu uma caída aqui. Oi. É natural que as pessoas perguntem isso. A gente tem 5 minutos, eu vou tentar explicar isso rapidinho e despedir e agradecer de Beleza. vocês. Qual foi assim, a ocorrência de salvamento de suicídio mais marcante e qual que foi legal? Olha, ocorrência tentativa de suicídio nunca é legal, né? Marca muito. Em 2008, eu fiz um salvamento, uma tentativa de suicídio no Meier, né, no viaduto do Meier. Eu tinha apenas 8 anos de bombeiro, não fazia ideia do que eu estava fazendo. A grande verdade é essa. O que eu fiz? Colega, distrai que eu pego. Só que sem a especialização, curso de salvamento em alturas, né? Formado lá pelo GBS, como a gente tem um monte de amigo aqui presente na live, agradecer a presença deles aqui, que são esses caras. E eu simplesmente botei um baudrier ali e falei que ia pular para cima do cara, numa coisa de doido, e ia salvar ele. Quem salvou esse cara? Na minha concepção e na minha crença? Deus, porque tinha tudo para dar errado. E hoje eu podia nem estar mais no corpo de bombeiro com a repercussão que aquilo teve. Eu não tinha conhecimento, Uhum. eu não era especialista naquela área, mas não existia outra forma. A ferramenta não tinha sido dada nem divulgada no corpo de bombeiros. Então não tinha a presença de um negociador de crise, não tinha um abordador presente ali para tentar trazer o convencimento e esse cara estender a mão e falar: eu quero sair daqui, por favor, você me tira. Não, foi truculência. Tá? Eu fui promovido por bravura por isso na época, mas hoje eu sempre falo nas minhas aulas como um exemplo negativo de que não tinha que ter aquele backup. Tinha, mas tinha que ter um cara ali para atuar desta forma em último caso. Quando tudo desse Sim. errado, atenção, equipe de abordagem tática, pode entrar em ação. E os caras iam descer igual Homem-Aranha, agarrar aquele cara e tirar de lá. Depois de tentar viabilizar uma forma mais humana de atender aquele cara. Então essa foi a ocorrência que mais me marcou. Me marcou muito mais ainda porque hoje eu trabalho nessa área com a abordagem técnica e tenho isso como exemplo. Que graças a Deus deu certo, mas não era isso que eu deveria ter feito. Tá? Então, pessoal, 3 minutinhos. Queria agradecer a presença de todos. Gisele lá de Teresópolis aí mandando bem. Silvia Braga, valeu. Camilinha. Pô, Ricardinho aí, famoso pastor. Altura na veia. Obrigado por ter vindo, meu irmão. Galera aí do BC, Andressa. Tô lendo aqui o nome da galera. Tamires. Pô, muita gente legal. Fiquei muito feliz de poder participar aqui com vocês. Não acaba por aqui. Vocês têm meu WhatsApp. Quem quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Vou ter o maior prazer em responder. Assim como tenho certeza de que a Beta também. Tá? Beta, contigo. Quero só agradecer, né, agradecer o convite, dizer que eu estou aberta aí também. Podem me procurar aí pela mensagem do Instagram, tá? @beta_barbifiona, _barbifiona. E a gente pode trocar, a gente vai conversando a respeito. Talvez a gente não teve muito tempo, né? O assunto é grande para a gente abordar, mas a gente foi tentando responder aí as questões e vocês fiquem à vontade para me procurar, para procurar pela Focus e a gente vai respondendo e vai trocando, tá? Espero que vocês tenham gostado, que tenha respondido, tá bom? E que seja útil, né? Especialmente isso, que seja útil, que a gente consiga olhar com empatia para as outras pessoas, começar a olhar de forma diferente para o meu amigo que chega no trabalho e está calado, Verdade. né? Para as mudanças sutis de atitudes, porque é na sutileza que a longo prazo fica um abismo enorme e a gente não enxerga. As coisas não mudam de um dia para o outro num abismo. É na sutileza. É cada dia, sutilmente, há uma mudança. Tá bom? Verdade. Então, fiquem atentos, né, a essas mudanças e o que a gente puder estar aí pronto para auxiliar, a gente está. Né, Daniel? Obrigado, tá, Roberto, pela participação incrível, uma experiência vasta aí no assunto.
foi minha aluna na primeira turma, mas eu só aprendo. Com você eu tô sempre ganhando alguma coisa. Tá? Obrigado Ah, mesmo. o Daniel, o pessoal está pedindo o número do CVV, eu já botei aí, mas é 188, tá? 188, É tá? Quem olhar nas 188. mensagens lá depois, o Ricardo também botou um número interessante, um 0800 aí, bem bacana. Tá? Isso aqui vai Opa, ficar muito gravado, bom. tá? No IGTV, então todo mundo vai ter acesso e qualquer coisa entre